Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de leitura e singelas reflexões da nossa parte, e que possamos juntos pedir a Deus por mais um dia de saúde, de paz, de equilíbrio e de plenitude. Pedimos, Senhor, a Jesus, aos mentores e guias, a possibilidade da compreensão dessas lições em nossos corações. Que possamos, Senhor, transformá-las mais uma vez numa alavanca de sustentação e progresso em nossa vida espiritual. A lição de hoje do nosso querido livro é a lição que tem como número 145 e o título Doutrinações, e nos diz assim: Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Jesus quem disse, anotado por Lucas no capítulo 10. E Emmanuel assim continua: Frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muito no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contato mais direto os amigos inconscientes ou infelizes do plano imediato, a esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas encarnadas em desespero, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Realmente uma grande orientação para todos aqueles que trabalham na mesa de socorro mediúnico, na desobsessão, de socorro aos espíritos enfermos, enfim, ao trabalho da desobsessão como doutrinador, principalmente aqui a questão. E essa questão de se vangloriar por ter conseguido através dele, aquela vaidade ainda que existe, que é do ser humano. A gente começa a entender, a gente sempre pergunta assim, fulano fez isso e aquilo outro. Aí a gente pergunta assim, é ser humano? Almoça, ele come, ele bebe água, vai fazer suas necessidades. Então é ser humano. Se é ser humano, ainda não é perfeito, ele ainda está em processo. E um dos processos, talvez, seja justamente aqui no caso que ele coloca, de alguns que ficam felizes por outros estarem sendo submetidos à ordem dele. Olha só que coisa complicada. Como é que alguém vai se vangloriar quando na realidade tudo vem de Deus, a intuição e a inspiração para que se falasse aquele espírito enfermo veio do plano espiritual, assistido por outros amigos, médicos da espiritualidade, que envolve tantas vezes aquele espírito em desespero. E a gente pergunta, o espírito pode perguntar, quem é você? Muitas vezes o espírito pergunta, quem é você para falar comigo dessa maneira? Eu te conheço.
Então, na realidade, esses espíritos, antes de se ligarem aos médiuns, eles de alguma maneira participam da vida desse médium, tanto da incorporação como da doutrinação. Toda aquela equipe de trabalho no centro espírita organizado e disciplinado, todos aqueles espíritos já foram ligados por processos de afinidade. Aquela evangelização, aquele processo que vai se conversar com o espírito, que na realidade, né, não vai transformar o espírito, porque esse trabalho muitas vezes é um processo de sensibilização, fazer ele sensibilizar, se acalmar, ele ouvir o que o doutrinador está falando, ouvir aquela prece, sentir o passe, é um processo de sensibilizar o espírito. Então, na realidade, a gente tem que lembrar assim, se o espírito no final se sentiu, né, determinado a modificar, aceitar, conhecer aquela casa espírita, que na realidade aquela mesa é como se fosse uma recepção, convidando aquele espírito a ficar, a conhecer os trabalhos que a casa espírita possui, a estar junto com um grupo de estudo, para que ele continue aprendendo, para que ele busque, né, o conselho e entendimento com outros espíritos. Quer dizer, mais tarde, numa reunião, ele vai poder tirar as suas dúvidas com espíritos mais envolvidos com o trabalho, espíritos, a gente está falando aqui, desencarnados, né, que são responsáveis por aquele trabalho, vai poder conversar com ele. Que naquele momento está tão atordoado que a voz humana, para ele ainda está tão próximo, né, da matéria, que ele escuta a voz humana. É interessante, mas é verdade. Então, ele no processo ali, que ele vai ser acalmado, vai ser levado para outros lugares, vai entrar no processo de tratamento. Muitas vezes a gente fala ali que foi a metamorfose, né? Daquele desencarne, foi ali. Ele só tinha morrido, mas não tinha ainda desencarnado, porque ele lá estava preso, às vezes, muitas vezes, a todos os hábitos do dia a dia. E a responsabilidade do doutrinador ali é muito grande. E muitas vezes alguns doutrinadores entram em discursos, em lutas contra os espíritos, parece que estão ali num duelo de línguas verbal. E aquele espírito que está ali incorporado, muitas das vezes é muito inteligente, sabe usar a inteligência. O problema dele não é a inteligência. O problema do espírito que está ali na mesa de obsessão não é a inteligência. Então, às vezes, o doutrinador vai se aventurar a entrar num setor que ele nem tem o conhecimento. Como um livre pensador, um filósofo, um espírito que teve sua vivência no campo das letras, é muito complicado. Vai desequilibrar o trabalho, né? Vai entrar numa luta desnecessária, porque não é esse o objetivo, não é esse. Tanto é que nós colocamos aqui, ó, é pelo coração o caminho mais curto. Quando você consegue, né, naquele espírito, sensibilizar pela tua vibração de carinho, de amor, de entendimento pelo que ele está vivendo, às vezes ele está com raiva, ele é um espírito que ainda está se sentindo ainda prejudicado, tem que deixar ele falar, né? Tem que aprender a ouvir. Depois que ele falar, a gente vai conversar com esse espírito. E o caminho mais curto é pelo coração. Aí você vai te fazer com que ele pare para pensar com você. Porque não adianta, a hora que entrar no duelo mental e ele se sentir fortalecido, porque está dando energia, muitas vezes o trabalho é perdido. Então nós temos sim lembrar que o mais importante é estarmos com o trabalho com Jesus. Entrar, perceber a espiritualidade, a inspiração que chega e fazer com que esse processo seja mais tranquilo. Ali não é uma luta de inteligências. Então nós vamos lembrar que muitas pessoas ainda são inquietos no trabalho, ainda não aprenderam o que significa, né, doutrinar e oferecer evangelho ao espírito. Nos recordamos agora de um caso em que é contado no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, que tem como título Surra de Bíblia. É um fato ocorrido em que o irmão do Chico, trabalhando com ele no Centro Espírita Luiz Gonzaga, precisou ausentar-se por questões do seu trabalho. E a mesa ia ficar desfalcada
no papel dele de doutrinador. Então, ficou sabendo que na Redondeza tinha o seu Manuel, que era um excelente doutrinador. Então ele foi buscar o seu Manuel, pediu para comparecer ao centro espírita, para ocupar o lugar dele, porque não podia ficar vazio, não podia abandonar aquele trabalho, e ele prontamente aceitou. Colocou lá a sua Bíblia embaixo do braço e dirigiu-se ao centro. Logo no início, Chico deu passividade ao mentor, que falou para ele, né, olha, no trato com esses espíritos mais difíceis, aplique o evangelho com veemência. É evangelho. Ele falou, né, certamente, pode deixar, deixa comigo. Aí passou o tempo e incorpora no Chico um espírito bem complicado, uns espíritos desses assim, bem conflitantes, ainda muito infelizes, e ali ele não perdeu tempo, ele pegou, né, a Bíblia dele, imagina o tamanho, toma o evangelho, toma o evangelho, toma o evangelho, na cabeça do Chico Xavier. Vocês imaginem a grossura de uma Bíblia, né, sem parar na cabeça do médium. Chico conta que ele deve ser uma das únicas pessoas a tomar uma surra de Bíblia. Portanto, amigos, se tomar o evangelho e fosse bater com a Bíblia na nossa cabeça, nós já teríamos todos feito isso. Então nós temos um trabalho, é muito delicado, não é alguma coisa simples na vida, há uma necessidade de um preparo moral, porque todo aquele grupo de espíritos que ali se apresentam e ali falam e ali conversam, dizem respeito também às nossas próprias vidas. De uma forma ou de outra estamos ligados. Que dessa maneira, então, Jesus abençoe sempre a todos os espíritos, né, que a gente fala ainda desencarnado, em situações de dificuldade, com seu amor, né, nas vibrações de paz, e que todos possam ser conduzidos para locais de atendimento, locais em que eles possam ser acolhidos com muito amor. Que Deus assim nos ampare a todos. Muita paz sempre. Graças a Deus.